Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Hora de lamber as feridas, tentar entender o que aconteceu e eu tô percebendo torcedores bem divididos aí no que aconteceu, porque tem muitos argumentos, né? A gente já trouxe aqui o vídeo pós-jogo, com a live também que eu faço sempre e conversei com alguns corintianos ao longo do dia para tentar entender o sentimento das pessoas e conversei também com algumas pessoas para tentar entender o que fazer daqui para frente. Então, por isso eu trago esse vídeo aqui para a gente tentar decifrar como está o Corinthians hoje, nesse momento, pós-eliminação e com os diagnósticos necessários feitos depois da derrota. Os fatores que prejudicaram o Corinthians, eles são muito claros, né? A troca de datas foi um, o desgaste do jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense foi outro, a ausência do Memphis Depay também é um indicativo importante, e aí tem, claro, as escolhas do Ramon. Não coloco essa, digamos, baixa rotação para muitos torcedores do time em relação ao Flamengo, em relação ao que a torcida esperava, da expectativa pela entrega e tal, numa condição de apatia e sim de cansaço. Aí é uma avaliação minha, Chico Garcia. Entendo que os jogadores tentaram, não de uma forma tão organizada assim, mas buscaram o jogo, mas visivelmente mostrando um desgaste em alguns lances. Então, assim, para mim tem esse componente, assim, né, que vem de quinta-feira e que se reflete no domingo. Muito claro, contra um Flamengo descansado. Um Flamengo que não jogou meio desmanchado, jogou meia bomba e tal na quinta-feira contra o Fluminense e completamente desfocado, desmotivado e tudo mais, para focar justamente no domingo, mesmo com o jogador a menos. E aí tem a questão tática do Filipe Luiz, o campo reduzido, o Flamengo conseguiu encurtar o campo e com isso parecia que a gente estava vendo 11 contra 11. Essa foi a estratégia perfeita do Flamengo no jogo. O Corinthians pouco chegou. Mas por que pouco chegou? E aí tem a explicação de que o Ramon poderia ter feito diferente em alguns momentos, lateralizar o jogo, tentar um jogo por dentro contra uma equipe fechada, cruzamentos, o Yuri Alberto dentro da área visivelmente não funcionou, mas aí se você abre o Yuri tem um contra um, não, ele gosta de espaço. Contra um time fechado, como você faz? Tenta atrair o Flamengo para o seu campo. O Filipe Luiz, ele chegou a dizer que do porquê a troca do Gabigol ali, quando ele perde o Bruno Henrique, praticamente abdicando de todo o seu ataque e colocando mais um zagueiro. E o Filipe Luiz respondeu, dar a bola para o Corinthians. O que é dar a bola para o Corinthians? Se defender, encurtar os espaços e permitir-se sofrer na medida que você tem uma vantagem. E funcionou. E não adianta a gente pensar aqui, mas se desse errado, a gente tem que analisar o que a gente viu, o que aconteceu. O que aconteceu foi que deu certo para a equipe do Flamengo. O Ramon, ele está sendo muito cobrado, ele está visivelmente sendo eleito como o culpado e muito do que isso acontece, me permita ter essa leitura, tem a ver com outros erros do Ramon. E que culminam nesse jogo por conta de uma mudança de sistema. Ok, o Corinthians precisava ganhar o jogo, mas amassou o Fortaleza em 2 jogos, jogando com 3 volantes. E de repente, ele abre mão disso e coloca 3 atacantes. Sendo que o Thales Magno, voltando de lesão, visivelmente está um pouco abaixo, e o Carrilho, que vinha tendo grande destaque, ele acaba ficando no banco de reservas. Então as escolhas na escalação, as trocas que ele faz naquele momento, a demora para mexer com a expulsão do adversário, jogando em casa, independentemente de quem seja do outro lado, eu entendi e falei aqui para vocês, poxa, o Flamengo você tem que ter um cuidado. O Flamengo, você tem que ver qual é a mexida que o Filipe Luiz vai fazer para depois você administrar. Eles perderam um atacante. Então assim, o teu time está naturalmente ficando com a bola e eles naturalmente vão se defender a partir de agora. Eu esperaria também o intervalo, mas eu entendo que o torcedor está pensando exatamente isso. Caramba, eu estou em casa precisando ganhar, os caras perdem um jogador, vamos para cima, vamos para dentro. E o Carrilho, na verdade, não é que tinha que ter entrado naquele momento, ele tinha que ter começado o jogo. E aí depois, o Breno Bidon, por que o Breno Bidon não entra? Foi figura de destaque nesses 2 jogos citados aí contra o Fortaleza, né? Porque não adianta você empilhar atacantes lá, como o Corinthians tentou fazer, a gente queria dar mais profundidade, por isso que entra o Giovani no Mateuzinho pelo lado direito, que até entrou bem, mas assim, quando você coloca Thales Magno, Giovani, Romero, Yuri Alberto, você está empilhando atacantes que estão presos num sistema completamente fechado. E como é que essa bola chega? Aí o Coronado demora para entrar. Como é que essa bola chega? Cadê a construção?
Cadê a criatividade para você buscar romper esse... Que é um desafio realmente, né? Um Flamengo muito bem postado, né? Marcando muito bem, com jogadores muito obedientes taticamente. Claro que era difícil entrar, mas por que não finalizou mais? Por que não buscou uma jogada individual para quebrar linhas, sofrendo uma falta, um pênalti, o que quer que seja? Essa falta de criatividade, que tem a ver, obviamente, com o trabalho do técnico, mas ela também tem a ver com os jogadores ali dentro de campo, elas culminaram na eliminação do Corinthians. Mas o Ramon, por conta do jogo de ida... Hoje eu trouxe uma informação, e eu não trago informação para tumultuar, eu não trago informação para fritar técnico, não tenho interesse nenhum nisso. Eu apenas trago a verdade. O torcedor corintiano desse canal gosta da verdade. E eu nem achei que essa informação faria tanto barulho. Que é a informação dos atletas que estão insatisfeitos com o Ramon Dias e o Emiliano Dias. Eles alegam que há um tratamento diferente para jogadores gringos e brasileiros lá no clube. Cara, vocês sabem que eu tenho um compromisso com a informação. Tudo que eu sei, eu solto em primeira mão, ou então vou divulgando. Imagine se eu guardo o Memphis Depay e fico com medo, né? Imagine. Vocês imaginem, né, se alguém falar para mim, ó, Samir, o Corinthians fez uma proposta para o Memphis Depay, né? A proposta inicial é um salário de 2,5 milhões, tá? Podendo subir. E aí eu falo, não, isso é mentira, não vou acreditar nisso. Isso é mentira. Eu ia perder isso aqui, ó. A informação foi publicada pelo jornalista Samir Carvalho, confirmada pelo meu timão. A informação publicada inicialmente pelo jornalista Samir Carvalho, confirmada pela Itatiaia. A informação foi divulgada por Samir Carvalho, confirmada pela CNN. A informação do interesse do Corinthians em Depay foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samir Carvalho, a ESPN. Eu ia perder isso, né? Então, assim, a gente faz aqui um jornalismo muito sério, entendeu? O que eu dou é informação. Tem informação boa como a do Depay, extremamente positiva, que o Corinthians quer um grande jogador da Europa, que se confirma. E às vezes tem informação como essas, que os jogadores estão insatisfeitos com os técnicos, com os técnicos, com o técnico, com o auxiliar técnico, com a diretoria, vai saber, né? Nesse caso agora, estão insatisfeitos com o técnico Ramon Dias e o Emiliano, seu filho. É muito importante a gente saber o que está acontecendo no clube, entendeu? É importante. O salário do Luan, quando eu divulguei em primeira mão, era importante vocês saberem que ele ganhava muito para não jogar, entendeu? Então existe assim, né? Existe uma covardia muito grande em relação ao nosso trabalho, porque os caras querem plantar uma ideia que você é um mensageiro do caos, entendeu? Algo desse tipo, né? E isso é ridículo, né? Por exemplo, um mensageiro do caos não iria divulgar em primeira mão que o Corinthians estaria contratando o Memphis Depay, uma das maiores contratações da história do clube e a maior contratação da história de Augusto Melo. Comigo o que importa é a verdade. E aí alguns se apressaram em dizer mentiras. Estão dizendo por aí que o Ramon está pressionado, que falaram, não sei o que. Isso não serve para mim, nunca falei isso. Falei em momento algum que o Ramon, terminou o jogo com o Flamengo. É só ver os meus vídeos aí, o Almoço com a Fiel, minhas lives. Vocês não vão achar nunca falando, tá pressionado, a diretoria quer demitir o cara. Entendeu? Enfim, muita gente vai distorcer e já distorceu falando isso. É diferente você dizer que jogadores estão insatisfeitos com o técnico. É muito diferente. Jogadores insatisfeitos com o técnico não quer dizer que o técnico vai cair, tá? Porque para o técnico cair, principalmente a diretoria tem que estar super insatisfeita e querendo mandar embora, que não é o caso. A diretoria do Corinthians não quer demitir o Ramon Dias agora, tá? Não quer. E hoje os jogadores do Corinthians, alguns, que não são muitos, alguns não quer dizer muitos, alguns não quer dizer todos, alguns estão insatisfeitos com o Ramon, falando que há panela, que há jogadores que jogam mal e não saem do time, e que há jogadores brasileiros que jogam bem e nunca ganham uma chance.
É isso. Tá? É isso. Que há uma paciência maior com os gringos. Falaram que o Emiliano que comanda a panela. Eu não sei o que estou falando. Não sei o que estou falando. O que eu estou dizendo para vocês é que existem jogadores que estão insatisfeitos com a comissão técnica. Reclamam da tática, reclamam, né, da escalação, reclamam das substituições e reclamam de um tratamento diferente para gringo e para jogador brasileiro. Vocês precisam saber que jogadores importantes do elenco estão insatisfeitos com o Ramon Dias e com o Emiliano. Vocês precisam saber disso. Tá? Muita gente vai esconder isso de vocês. Eu não escondo. Vocês sabem que eu não escondo. Entendeu? Não escondo, tá? E amanhã, vamos estar falando sobre isso? Não sei, depende se tiver mais assunto ou não. Se não, meu irmão, vida que segue. É direito, né, do jogador estar insatisfeito. Entendeu? Eu sei que o Fagner não gostou ontem de ver o Giovani entrar na lateral direita e ele não. Entendeu? Não foi o Fagner que me falou, porque você já sabe quantas críticas fiz ao Fagner aqui. Printaram e tá rolando nos grupos aí que eu fui ver porque me contaram que o filho do Fagner curtiu a minha postagem. Né? O filho do Fagner, que outro dia decidiu um jogo e meteu 2 gols e tem tudo para ser um dos craques do Corinthians no futuro, foi lá e curtiu minha postagem. Eu nem sabia que ele me seguia, né? Vou até ver se ele me segue. Entendeu? Então, assim, é notícia. Samir Carvalho dá notícia boa e notícia ruim. O importante é que ela seja verdadeira. Tem gente que só dá notícia boa, mas 90% é mentira. Vou repetir. Samir Carvalho dá notícia boa e ruim. Então mostra uma boa, Samir. Então mostra uma boa. Então toma na tua cara essa daqui, ó. O que você acha? Memphis Depay tá bom? A maior contratação do mandato Augusto Melo? Quer mais moral que isso? Você acha fazer coisa boa, a gente publica, tá aí. Mostra uma coisa boa que você deu. Tá aí, toma na cara essa. Poderia mostrar 10, só essa tá bom. 100. Então é o seguinte, presta atenção no que eu tô falando. Samir Carvalho dá notícia boa e ruim, mas o importante é que dá notícia verdadeira. Tem gente que só dá notícia boa, mas 99% é mentira, para te iludir, para esconder o que está errado. E o que não falta no Corinthians é coisa errada. E se a gente não expõe, se a gente não mostra, as coisas não melhoram. Entendeu? A gente já viu, outro dia eu dei um exemplo aqui de alguma coisa, né? De alguma coisa aí que a gente soltou, o Corinthians foi lá e já corrigiu, né? Eu falei, olha como é importante a gente expor a verdade. Não lembro o que era. Depois vocês lembram, vocês me falam aqui. Foi recente agora. Foi recente. Entendeu? Então, meu irmão, por que essa pressa em defender, sabe? Tem que trazer a verdade. Tem que trazer a verdade e nada mais. Então, há os jogadores insatisfeitos e você está sabendo aqui, entendeu? Aí a pessoa fala assim, Samir, então por que você não trouxe essa informação depois contra o Atlético Paranaense? Atlético Paranaense, o time ganhou, você acha que alguém está insatisfeito? Agora, não deu errado, as coisas deram errado, entendeu? E não foi contra o Atlético Paranaense que o Ramon Dias deixou, né, o Carrilho no banco, não foi contra o Atlético Paranaense que ele colocou um atacante de lateral direito, não foi, velho, foi contra o Flamengo, entendeu? Né? Não foi. Agora, infelizmente o que estão fazendo com o Coronado no Corinthians, eu considero sacanagem, tá? Eu considero, minha opinião. Até porque a turma que está reclamando, eles estão falando, eles citaram o Coronado, ó, o Coronado, por exemplo. O Coronado é o maior exemplo. Entendeu? E eu poderia, olha o tamanho da minha honestidade, hein? Eu discuti em público com o agente empresário do Coronado. Se eu fosse um cara rancoroso, eu poderia estar aqui falando, que aí, Coronado, vocês ficam pedindo Coronado aí.
A partir do momento que ele começou a jogar bem, eu tô com a verdade, meu irmão, sempre. Comecei a defender a titularidade dele. Vocês viram que isso aconteceu no caminho. Não sou teimoso. No início eu entendia que ele não deveria ser titular mesmo. E eu poderia, se eu fosse um cara com rancoroso, falaria, que é, meu irmão? Não jogou nada, nunca jogou nada. Comigo não tem essa. A verdade é a verdade. Se o Coronado titular faz bem pro Corinthians, e eu acho que faz bem, eu vou dar minha opinião, faz bem. Tem que jogar. Não importa se eu não gosto dele, não gosto de alguém, não interessa. O convívio profissional não é fácil, cara. Os caras ficam na reserva, os caras ficam falando o nome deles aqui, né? Eles querem investir em mais um midiático e mais um galáctico para o Corinthians no ano que vem, tá? Eles alegam isso, eles querem fazer isso porque eles gostaram do retorno que o Memphis tem dado, retorno fora de campo, né? Retorno de mídia, enfim. Mas é que é uma avaliação doida, né? Porque no mesmo momento que você tem aí esse retorno de mídia, você tem um retorno ruim das notícias que vazaram sobre eles recentemente. Mas a ideia deles é exatamente o Corinthians escolher um jogador aí e eles bancarem. Como foi com o Memphis Depay, tá? Outra coisa que eles querem fazer isso com o Corinthians é porque o Corinthians abraçou a parceira num momento difícil, entendeu? Por exemplo, o Atlético Paranaense já abriu mão, né? Já o Corinthians abraçou num momento difícil. Então, por isso, né, que a patrocinadora do Corinthians, não sei se eu posso citar o nome, o YouTube pode me limitar, eu fico na dúvida, entendeu? Porque tem muita coisa no YouTube, uma palavra que você usa, não sei se eu posso usar a palavra deles, né? Então, cuidado, hein, Samir? Se fosse tão acima da média, estaria jogando na Europa, mas pro futebol brasileiro ele é acima da média, tá? Ele é acima da média. Agora, vamos ver com a sequência de jogos, né? Se ele aguenta. Que depois tem jogo quinta, segunda, quinta, vamos ver, né? Vamos aguardar para ver. Eu tenho um pouco de medo. Eu tenho um pouco de medo né, dessa questão física dele daqui para frente, tá? Dá medo, né? Enfim. Mas vamos aguardar, tá? Saudações corintianas, meus amigos. A segunda-feira ontem no Timão foi pouco movimentada aí para nós, né? Depois da vitória aí de 5-2 sobre o Atlético Paranaense, não há pontuação de rivais diretos. A chance de rebaixamento aí do Timão diminuiu para 17,8%. E para efeito de comparação, aí o Timão finalizou a 29ª rodada com 62,1% de probabilidade de ser rebaixado para a Série B, né, em razão do empate aí do Internacional, tá? Com a eliminação aí na Copa do Brasil no último domingão, o Corinthians agora consegue disputar aí a mesma competição em 2025, caso vença a Copa Sul-Americana, uma vez que não conseguiu a vaga aí via estadual e o Campeonato Brasileiro. Ontem, filho, os jogadores, né, o Timão já começou a se preparar aí pro jogo contra o Racing da Argentina, jogo válido esse aí pela semifinal da Copa Sul-Americana. Como é habitual, né, os jogadores jogaram mais de 45 minutos no último domingo contra o adversário carioca, né, o Flamengo e tal, e realizaram um trabalho de recuperação no CT Joaquim Grava, tá? Já os outros jogadores aí participaram de uma sessão de ativação física na academia e em seguida aqueceram no gramado. É fiel, na minha opinião, esse jogo aí contra o Racing, o Flamengo, o Corinthians não perde. Tá, o Corinthians pra mim vai pra final do Sul-Americano, não é porque eu sou corintiano, mas analisando e vendo os últimos jogos do Corinthians na Sul-Americana, do Racing também, tá, na minha opinião, o Corinthians tem mais chance de vencer esse jogo e ir pra final da Sul-Americana, beleza? Mas eu quero saber a tua opinião também, deixa aí teu comentário, fiel. Sabe o que você acha aí? Se o Timão tem capacidade, se o Corinthians realmente tem time, tem técnico, tem um bom elenco pra ganhar a Sul-Americana.
forte abraço a todos, até o próximo vídeo e vai Corinthians!